que esse conteúdo que está sendo gravado, como a professora Jaqueline falou, essas aulas que são virtuais, né, por videoconferência, a gente vai estar gravando, vai gravar e vai disponibilizar para vocês lá no Google Classroom. Esses vídeos vão estar disponíveis se vocês quiserem reassistir sem problema nenhum, tá? E isso vai ser disponível para todas as outras disciplinas também. Então, retomando, vamos falar agora de alguns conceitos bastante. Meu óculos. De alguns conceitos bastante importantes para biossegurança e que é muito importante que a gente diferencie. São dois principais termos: segurança biológica e proteção biológica. Segurança biológica é o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Proteção biológica a gente não vai falar porque é um assunto muito específico, que não é frequente em todos os laboratórios. Então, trazendo conceitos. Segurança biológica é o termo utilizado para descrever os princípios de confinamento, as tecnologias e as práticas que são implementadas para evitar a exposição não intencional a agentes patogênicos e toxinas, ou o seu escape acidental. Enquanto que a proteção biológica é para evitar que haja a perda, o roubo, a utilização indevida, o desvio ou o escape intencional de agentes patogênicos e toxinas. Então, hoje na aula, a gente vai tratar da segurança biológica. Lembrando de diferenciar. Enquanto que a segurança são os princípios de confinamento, tecnologias e práticas para evitar a exposição não intencional, a proteção biológica são as medidas de proteção para evitar a perda, roubo, utilização indevida, desvio ou escape de agentes patogênicos e toxinas. Então, isso é mais para laboratórios, que são bancos de micro-organismos, que têm diversas espécies e tal. Tem um laboratório na Fiocruz, que é um laboratório de nível de segurança 3, que tem alguns agentes patogênicos, tem a bactéria causadora da peste, tem Mycobacterium tuberculosis, MDR, e aí sim, esse laboratório, ele apresenta esse plano de proteção biológica, e além do plano, obviamente, de segurança biológica. Mas na aula de hoje, a gente vai tratar apenas da segurança biológica. Bom, quais são as medidas de prevenção necessárias para a gente utilizar o ambiente do laboratório de biologia molecular e genética? Para evitar a contaminação, é necessário que, ao chegar ao laboratório, a primeira coisa que o profissional deve fazer é lavar as mãos. Sempre, pessoal. A gente chega em qualquer ambiente, a gente tem que lavar a mão da maneira adequada, tá? Quando a gente vai manipular qualquer amostra, seja amostra biológica, seja alguma substância química, a gente tem que estar com o equipamento adequado, tá? E de maneira adequada. Onde a gente vai precisar estar com a roupa, com jaleco, tá? E esse jaleco, ele pode ser tanto descartável, como aquele jaleco que a gente tradicionalmente utiliza. Os cabelos, eles devem estar presos. Não deve se utilizar joias, bijuterias, relógios, maquiagem. As unhas têm que estar sempre aparadas para evitar que tenha acúmulo de substâncias, micro-organismos nas unhas. Embora a gente sempre utiliza luva, tá? Sempre a gente tem que utilizar calça comprida, sapato fechado para evitar acidente. Semana passada eu estava no laboratório e aí tem um aluno de mestrado, ele estava conversando comigo, ele disse, Duda, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, mas eu estava na sala de aula, a gente estava numa aula de química, e aí caiu um ácido no meu pé, eu estava de tênis, começou a corroer o meu tênis. Na hora eu me desesperei, eu não sabia se eu tirava o sapato, se eu jogava água, o que o danado eu fazia. Mas para vocês verem, numa aula acontece. Então, independente se a gente está num ambiente de ensino, num ambiente de pesquisa, num ambiente de análise clínica, independente, a gente precisa
estar de sapatos fechados e calça, jaleco, cabelo preso, enfim, utilizando todos os EPIs também necessários. Uso de jaleco, se possível, máscara, que agora todo mundo está utilizando, óculos de proteção, face shield, e aí vai depender o nível de exposição que você vai ter, vai influenciar exatamente tanto nos equipamentos de proteção individual como nos equipamentos de proteção coletiva que são utilizados no laboratório. Então, passando, essa parte vocês vão ver agora que é uma parte mais densa do conteúdo, mais chatinha, onde os slides até também estão mais carregados, mas é porque eu preciso passar esse conteúdo para vocês que não tem outra opção. Eu achei importante a gente trazer como principal medida de prevenção também no laboratório a vacinação. Óbvio que a gente hoje, quando pensa em vacinação, a gente pensa na vacinação da Covid, mas para que a gente trabalhe num laboratório, a gente precisa de outras vacinas que também são extremamente necessárias, como a vacina da hepatite, que é extremamente necessária que o profissional de saúde se vacine para trabalhar no ambiente laboratorial, hospitalar, enfim. E aí não é só, obviamente, a vacina da hepatite, mas também a vacina anual da gripe, que também é disponibilizada na universidade, por exemplo, os pesquisadores, eles recebem essa vacina, entre outras do sistema vacinal que é extremamente necessário. Então, a depender do laboratório que você vai trabalhar, o nível de exposição que você vai ter, existe uma carga de vacinas que você tem que tomar para trabalhar nesse laboratório. Vacina em si. Muito importante. Eduarda, Pode falar. você trabalha com bacilo de cólera patogênico, né? Você precisa tomar algum outro reforço, além do calendário vacinal da Como eu população? trabalho com Mycobacterium, eu precisei fazer toda a vacinação, aquela tríplice, que é para sarampo, enfim, que são 3 ou 4 vacinas que são uma só, que eu não lembro agora. E precisei fazer o esquema de hepatite também, para poder e comprovar essa vacinação para entrar no laboratório, que esse laboratório onde eu manipulo o Mycobacterium é nível de segurança biológica 3. Aí sim, a gente precisa ter a carteirinha de vacinação, entregar para o responsável do laboratório, preencher um cadastro. Nesse laboratório, para vocês terem ideia, eu vou falar mais para frente na aula de hoje, mas a gente só entra com a digital, então quando a gente não entra sozinho, tem que entrar em dupla. Enfim, são diversas condições que são impostas para a gente trabalhar nesse ambiente. E uma delas, de fato, é a vacinação. Para a retomada, como parte dos meus experimentos, eu faço no AGEO Magalhães, aqui na Universidade Federal, que tem o AGEO Magalhães é um instituto de pesquisa da Fiocruz, eles exigem que a gente tenha tido a vacinação também da Covid, tá? Então, eu precisei apresentar meu cartão de vacinação para poder retomar meus experimentos após a pior fase da pandemia. Então, sim, é exigência em ambiente laboratorial que você tenha a vacinação completa. Então, passando dessa parte da vacinação, que eu tenho certeza que está todo mundo vacinado, todo mundo protegido, vamos falar um pouco da manipulação de instrumentos e de materiais perfurocortantes. Bom, esses materiais, eles têm que ser descartados sempre em caixas apropriadas. Essas caixas, elas têm que ser rígidas e impermeáveis e elas são colocadas próximas ao local onde aquele material está sendo utilizado. Então, a gente descarta todo o material que é que perfura e que corta. Lâmina, agulha, tudo a gente descarta nessas caixinhas que a gente chama muito de Descarpac, que é a marca, mas que a gente chama de Descarpac porque pegou, né? Então, todo laboratório que manipula esses materiais, esses instrumentos perfurocortantes, ele precisa ter essa caixinha de Descarpac. Obviamente, não se reencapa a agulha, né? Para se reencapar a agulha, precisa ter o instrumento adequado, tá? E não remove-se também com a mão as agulhas que são utilizadas nas seringas descartáveis. Também a gente não quebra, não entorta, nem nada. Apenas descarta e esse descarte ele vai ser processado para descarte total mesmo por uma equipe que vai, recolhe esse descarpaque e descarta apropriadamente esses materiais.
Então, nisso estamos entendidos. Vamos passar agora. Pode falar. Alguém levantou a mãozinha. Raquel, pode falar. Ô, Duda, pode falar, Duda. Pode falar, eu não ligo não, já estou acostumada. Pronto. Eu tenho uma dúvida em relação, assim, quando a coleta material, né, tipo de sangue, por exemplo, é feita a domicílio, domiciliar. Esse descarte, tipo assim, essa caixinha do Descarpac, né, que chama, tem que ir junto com o profissional? Como é que é feito o descarte a domicílio? Sim, tem caixinhas menores. Umas caixinhas, parece um baldezinho assim amarelo, pequenininho, que ele já vem programado para você enfiar a agulha, girar e tirar. E sim, o profissional ele tem que portar essa caixinha quando ele vai para coleta doméstica. Aí, no caso, ele volta com essa caixinha e leva para a empresa, né, que se descarta. Entendi. Tá Isso. Bom. Obrigada. Porque senão ele não tem como fazer o transporte. Ele não pode descartar na casa da pessoa, também não vai levar de qualquer jeito de volta para o laboratório. Uhum. Tem a caixinha pequenininha, a caixinha bem pequenininha, bem bonitinha. Tá bom, obrigada. Nada. A coleta de sangue é um procedimento muito comum e que vocês vão acompanhar, porque vocês vão ter a disciplina de cultivo celular, se eu não me engano. E também na disciplina de biologia molecular, vocês vão ver extração de RNA, extração de DNA, e normalmente a gente faz com amostra de sangue. A gente não pode coletar de vocês, porque existe uma diretiva da universidade, do governo federal, enfim, do MEC, que não autoriza que o aluno seja coletado sangue para esse tipo de análise na turma, em sala de aula, mas aí, como sempre tem os monitores, tem a coleta entre os monitores. E aí, vocês vão aprender como se faz a coleta de sangue, quem não sabe, vai aprender todo o procedimento corretinho de como coletar, de como descartar, tudo bem bonitinho e tranquilo. Aí vocês vão ver na prática mesmo, de fato, toda essa parte. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz no laboratório quando a gente chega é higienizar as mãos. Mas essa higienização da mão, ela além de ser extremamente importante, ela varia de acordo com o tipo de atividade que vai ser exercida, tá? Ela é a medida individual, obviamente, mais simples e menos dispendiosa, que previne a propagação de infecções relacionadas à assistência à saúde, e é um hábito que todo mundo tem e que, se não tinha, desenvolveu agora na pandemia, né? Que é chegar nos cantos, lavar a mão, principalmente quem usa transporte público, que chega no ambiente, e a primeira coisa que faz é lavar a mão. Lá na universidade tem um laboratório que se chama Laboratório de Imunopatologia Case Wazami, é o LICA. Talvez você já tenha ouvido falar, até Túlio falou que fez um projeto, desenvolveu um projeto com o professor com o Zé lá, que é o coordenador do laboratório. O José Luiz é o diretor do LICA. José Luiz, esqueci o nome dele, eu sou péssima com nomes. Ótimo, porque José Luiz de Lima Filho. Pronto. E aí, Zé Luiz, ele, agora no período da pandemia, tem alguns laboratórios que estão recebendo amostras de pacientes com Covid e está sendo feito esse processamento. Mas, além disso, determinou-se que sempre que a pessoa chega no laboratório, a primeira medida é subir, ir ao banheiro, lavar as mãos. Depois, aí é que a pessoa vai, guarda as coisas no armário e entra para o laboratório para trabalhar. Foi determinado obrigatório isso agora na pandemia, mas esse é um hábito que a gente precisa ter, independente de estar em pandemia ou não, porque como eu disse anteriormente, é a medida mais simples e uma das mais eficientes para prevenir esses processos de infecção. E não só para a gente, mas também para a nossa amostra, porque como eu trabalho com amostra biológica, eu faço extração de RNA, extração de DNA, eu me preocupo muito se a minha amostra, como eu faço pesquisa, vai estar contaminada ou não, porque isso pode influenciar no meu resultado. Então, a minha preocupação não é só sobre eu me contaminar, mas sim contaminar a minha amostra. Então, essa via de mão dupla é muito importante para a gente. Continuando, a indicação de lavar as mãos é indicada antes de procedimentos no laboratório, antes e depois de atos fisiológicos, ou seja, ir ao banheiro, a gente lava antes e depois. Após tocar em fluidos, secreções, itens contaminados, coisa que a gente não faz, e mesmo se fizer de luva, quando tira a luva, a gente precisa lavar a mão,
É importante que antes de iniciar qualquer uma das técnicas de lavagem de mãos, a gente vai falar dessas técnicas a seguir, a gente precisa tirar anéis, pulseiras, relógios, qualquer objetos que estejam justamente na área onde a gente já vai falar. Mas isso não vai ter problema, porque no ambiente laboratorial a gente não usa brinco, a gente não usa anel, a gente não usa pulseira. Então, isso é tranquilo para a gente. E a finalidade da higienização das mãos, obviamente, é remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, suor, oleosidade, células mortas, tirando a sujidade que vai propiciar a permanência e a proliferação desses micro-organismos. Então, lavar as mãos, estamos todos ok. Primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em qualquer ambiente, principalmente no laboratório. No laboratório, a gente faz antes e após procedimentos. É aquela coisa. Vou fazer um procedimento de extração de RNA? Vou. Lavei a mão, coloquei minha luva, terminei o processo de extração, tirei minha luva, descartei, lavei minha mão de novo. Beleza? E essa lavagem da mão no laboratório não é só mão. Também a gente pega braço. Eu gosto também, entrando em outro assunto, em relação ao jaleco. No ambiente, por exemplo, do NB3, a gente utiliza aqueles jalecos que são laváveis, que são autoclaváveis e tal. Mas a gente também pode utilizar o jaleco descartável. No ambiente normal, NB2, NB1, a gente utiliza aquele jaleco convencional, que é o branquinho, que todo mundo utiliza. E esse jaleco branquinho é muito importante que ele esteja limpo, conservado. É importante que a gente lave ele semanalmente, tá? Eu vou falar um pouco dele mais pra frente, algumas coisas, mas por que eu falei dele agora? Porque eu gosto quando ele tem um elástico, quando ele tem punho. Quando ele tem punho é importante porque a gente prende a luva no punho e aí se torna muito mais segura a manipulação de qualquer material que a gente vai fazer, tá? Então, isso é muito importante. Se vocês não tiverem punho no jaleco, é importante vocês colocarem, porque quando a gente trabalha em ambiente laboratorial, além de proteger o nosso braço, porque a luva vai estar presa no punho do jaleco, também evita que quando a gente está manipulando qualquer coisa dentro de capela, a gente derrube alguma coisa, porque o tecido passa e pode derrubar. Então, é importante ter esses punhozinhos. Bora lá. Existem 4 tipos de higienização das mãos, onde a primeira delas é a higienização simples, tá? E aí, nessa higienização simples, a gente vai remover micro-organismos que colonizam essas camadas superficiais da pele e tirar suor, oleosidade, célula morta, que é aquela finalidade que a gente já falou da higienização das mãos, tá? E essa higienização das mãos é feita com água e sabão neutro, e ela deve durar de 40 a 60 segundos. Aí eu vou mostrar para vocês agora um videozinho com uma mocinha bem inteligente explicando como é que faz essa lavagem das mãos. Então, deixa eu só parar de apresentar aqui. Vou começar a apresentar o outro. Calma. Tá grande o vídeo para vocês? Tá tranquilo? Tá ok. Pronto, então eu vou começar a reproduzir. Essa técnica que ela vai fazer é com água e sabão. Então, ela molha as mãos com água, tá? Ela aplica o sabão na mão e aí ela começa o processo de fato que é de limpeza. Uau. E aí, ó, observem, ela começa esfregando as mãos. Ela esfrega a palma da mão no dorso da outra mão. A direita na esquerda e a esquerda na direita. Depois ela entrelaça os dedos, friccionando, para limpar justamente os espaços interdigitais, que é entre os dedinhos. Depois ela limpa
com o dorso dos dedos de uma mão, a palma da outra. Aí, nesse movimento aí, vai e vem. Vocês observam meio rapidinho. Então, limpa o polegar esquerdo, depois o polegar direito. Sim, importante. As polpas digitais e as unhas, essa é importante para limpar a unha. E aí, ela enxágua. Seca com papelzinho. 2 toalhas é mais que suficiente para a gente preservar o meio ambiente. E pronto. Tem uma coisa a mais que eu gosto de fazer, que é os pulsos. Eu gosto de lavar meus pulsos também. Também ia dizer agora. Que ela não faz, e eu não achei um vídeo na internet que fosse bonitinho, que desse para visualizar, que as pessoas de fato fizessem. Deixa eu botar outra apresentação. Esse vídeo está disponível para vocês lá no Google Classroom, mas também tem diversos outros vídeos no YouTube. E tem uma coisa que eu vou conversar com vocês. Como essa disciplina ela está sendo toda por vídeo, é presencial, mas não é por... Gente, de novo. Só um minutinho, pessoal. Agora sim. Como a professora falou, a gente tem 2 laboratórios de apoio na universidade, que vocês vão frequentar esses laboratórios sem problema, Jéssica. A professora Jaqueline vai resolver isso e eu acredito que até amanhã vocês vão ter acesso ao Google Classroom. É só vocês responderem o e-mail que ela enviou, solicitando o e-mail de vocês, e ela vai adicionar todos vocês lá. Mas aí, como ela falou anteriormente, ela disse que a gente tem esses 2 laboratórios e que vocês vão ter boa parte das aulas práticas nesses laboratórios. Existe a possibilidade de quinta-feira dessa semana, acho que é dia 24, se vocês quiserem, em grupos pequenos, a gente se organiza, vocês irem para o laboratório, conhecer o laboratório, um desses laboratórios, que é o laboratório de citogenética, que é o laboratório da professora Neide. E aí, vocês poderiam fazer a atividade, que é justamente o mapa de risco desse laboratório, tá? Qual horário? Então, Emerson, na quinta-feira eu estou o dia todo lá no departamento de genética, que é onde fica o laboratório da professora Neide. E aí a gente pode organizar alguns horários ao longo do dia, em turmas pequenas, para vocês irem lá. Tipo, uma turma de 3, de 4 pessoas, para a gente ir lá. E vocês podem montar esse mapa de risco, e aí eu posso mostrar também algumas outras coisas, como, por exemplo, a gente se equipar de EPI no laboratório e tal. A gente pode fazer uma turma de 9 horas da manhã, outra turma às 10, outras turmas às 11, e pode também colocar turmas à tarde, se tiver alguém que não pode. Pronto, Carla, você trabalha de 10 às 19. Se você quiser, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode marcar um horário mais cedo contigo. A gente pode marcar umas 8 horas, tá? Lembrando, essa visita ao laboratório, ela é opcional, ela não é obrigatória. Ela não vai influenciar na nota de vocês, tá? A nota de vocês vai ser pelo desenvolvimento do mapa de risco de qualquer local que vocês queiram fazer. Se vocês quiserem fazer da casa de vocês, tá ok. Se vocês quiserem fazer de uma clínica que vocês têm acesso, do local de trabalho de vocês, também tá ok. Tá? Se vocês também quiserem ir lá na universidade, ter esse momento no laboratório comigo, também não tem problema. Tá? A aula de amanhã começa às 8. Então, aí amanhã a gente conversa mais sobre isso, só para vocês saberem. Então, voltando para o conteúdo. A gente viu como é que a gente faz a higienização simples das mãos, como é a técnica, lava o pulso também, que é importante.
e é com água e sabão neutro. Entretanto, existem outras técnicas de higienização das mãos também. Aí tem a técnica de higienização antisséptica das mãos. Já diz o nome, a gente utiliza um antisséptico. Ela também dura de 40 a 60 segundos e a gente faz meio que os mesmos procedimentos que a gente fez com a higienização simples, só que com o antisséptico, tá? Ela dura basicamente o mesmo tempo e ela promove a remoção de sujidades e de micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos. Também tem a fricção de antisséptico nas mãos, onde ela reduz a carga microbiana, só que não remove as sujidades. Então, é basicamente a gente passar álcool 70 na nossa mão. A gente vai tirar a carga microbiana, só que não vai limpar, né? Então, existe essa possibilidade. E também tem a antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório, que é uma higienização das mãos muito mais complexa, que dura um determinado período de tempo, pode durar 2 a 3 minutos ou até mais. E aí, essa higienização, por ser muito mais complexa, ela é feita com antisséptico e com ação bactericida ou bacteriostática. E aí, ela atua na flora residente da pele e é indicada para profissionais que, de fato, vão ter procedimentos mais invasivos, que não é o caso da gente ir em laboratório, tá? Em laboratório, o que é que a gente faz? Chegada no laboratório e antes e após procedimentos que a gente vai fazer, protocolos que a gente vai desenvolver, a gente faz a higienização simples das mãos. Durante o dia, eu, por exemplo, sempre tenho pisceta de álcool 70 no laboratório, então, durante o dia eu sempre faço essa fricção de antisséptico nas mãos, tá? Chega até a ser patológico, porque eu faço o tempo todo. Se tem uma piscina de álcool do meu lado, é o tempo todinho eu espirrando álcool na mão. Tem que tirar o álcool de perto de mim. Mas é isso, tá? Então, normalmente no laboratório, ou a gente tá passando álcool 70 na mão, ou a gente tá higienizando simples a mão antes e após procedimentos, e é assim que a gente chega no laboratório, tá? É importante também, quando a gente vai sair, porque a gente sempre pensa, não vou levar nada para o laboratório, né? Que você está vindo da rua para contaminar sua amostra. Mas também tem um sentido contrário. Aquilo que você está manipulando no laboratório, você não levar para a rua, tá? Então é importante também que a gente faça essa higienização antes da saída do laboratório. Então, vamos continuando. Alguma dúvida até aqui? Acho que está tranquilo, né? Não. Beleza. Então, vamos lá. Luvas. Como e quando utilizar? É complicado. Não. Vamos por partes, tá? A gente utiliza, normalmente, no laboratório, luvas não estéreis, tá? Porque a gente manipula sangue, fluidos corporais, membranas, mucosas, enfim. A gente utiliza luva não estéril. Laboratório de biologia molecular, a gente não pode, em hipótese alguma, utilizar luva com pó, tá? Que é a luva mais comum e que todo mundo conhece. Aquela luva com pó não é utilizada no laboratório de biologia molecular porque pode influenciar na nossa amostra. Pode ocorrer vazamento daquele pozinho e contaminar a nossa amostra. Então, a gente sempre usa luva sem pó e, de preferência, nitrílica ou vinílica. Pode usar de látex? Pode, mas de preferência nitrílica ou vinílica, certo? Principalmente se a gente vai trabalhar com cultura de célula. É muito comum, às vezes, a gente vê em alguns laboratórios as estufas, as incubadoras de CO2, a gente às vezes vê marca de pó de luva, que alguns pesquisadores, por falta de informação, cometem esse erro. E aí pode contaminar a nossa cultura celular. Da mesma forma que pode contaminar a cultura, pode contaminar a nossa amostra, que vai no momento de extração de RNA, no momento de pré-PCR, enfim. Então, é muito importante imperioso que vocês não utilizem luva com pó, tá? E se você vê alguém utilizando, fazendo qualquer técnica de biologia molecular, você diz, não é indicado, tá? De preferência, sem pó. Então, é importante lavar as mãos imediatamente após a retirada das luvas, isso a gente já conversou. É importante também trocar as luvas entre um procedimento e outro. Isso é mais quando a gente está lidando com o paciente
Mas no laboratório a gente aplica isso durante o experimento. Às vezes a gente vai montar a placa de PCR e a gente monta, sei lá, 4 ou 5 placas num dia. Toda vez que eu estou montando a placa, cada placa eu troco de luva, porque eu demoro, sei lá, 1 hora e pouco, 10 no máximo, para montar uma placa. Então, é 1 hora e 10 que eu tô com a luva, tô manipulando. Às vezes a gente sua a mão, eu tenho distonia, então sua bastante. Então, o que é que eu faço? Eu troco, tá? Outra coisa, eu falei para vocês que a luva, eu gosto do jaleco com punho, porque prende a luva, só que eu ainda gosto de passar uma fita crepe na luva para evitar justamente ficar saindo desse jaleco andar. Eu prendo bastante e utilizo a luva presinha. Então, quando eu vou precisar tirar a luva, tiro a fita crepe e descarto minha luva. Eu tenho o hábito de sempre fazer um checklist antes de todo e qualquer experimento. Então, tudo que eu preciso está ao meu alcance. Então, eu não preciso estar me levantando, abrindo porta, fazendo nada. Eu fico sentadinha na minha cadeira, fazendo minhas coisas com tudo ao meu alcance. Se eu precisar parar, eu tiro minhas luvas, descarto, retomo com luvas novas, tá? É muito importante, quando a gente trabalha com biomol e com cultura celular, a gente tem que ter cuidado com a nossa amostra. Eu vou bater isso na tecla 1000 vezes, tá? Porque se a gente contamina a nossa amostra, por exemplo, eu trabalho com cultura. Eu pego a minha célula, pego o sangue, isolo minha célula, vou infecto essas células, faço o tratamento, acompanho durante, sei lá, 72 horas, às vezes, essa célula. Às vezes a gente acompanha durante uma semana, que ela precisa diferenciar. Aí você faz a extração de RNA e, sei lá, imagina, você tá com o RNA ali e aí você contamina esse RNA. Veja quanto de dinheiro, quanto de tempo e quanto de paciência você perdeu. Porque você não teve um cuidado numa etapa do processo. Aí você vai ter que recomeçar tudo de novo, porque o RNA contaminou. E sorte sua se você souber que ele contaminou. E se você não souber, se você não tiver ideia, se passou despercebido? Isso vai influenciar na sua análise. Então, a sua análise não vai ser fidedigna. E aí você vai provavelmente publicar um artigo que não tem um resultado que é real. Então, veja o quanto é importante a gente ter cuidado não só com a nossa exposição, mas com a exposição também da amostra, tá? Então, continuando. Estando de luva, não manipule objetos fora do campo de trabalho. Não abram portas com luva. Não, tá? Tá de luva, você tá dentro do ambiente do trabalho, fazendo aquilo ali. Se você precisa parar aquilo ali, fazer qualquer outra coisa, você tira a luva, descarta e troca. Removê-las sem tocar na parte externa das mesmas. Exato. Então, tem a maneira correta de retirar a luva. Tá? Você tá com as 2 luvas calçadas, você puxa uma e tira. A outra, você já tá sem luva. Então, você não pode contaminar, não pode tocar na parte externa, você tem que tocar na parte interna. Então, você vem por dentro, levanta e vai puxando. Então, você pega na parte interna da luva, ou seja, naquela que está em contato com a sua pele, para que você, quando retira essa luva, você não tenha contato com aquilo que você estava manipulando. Tá? Aí, obviamente, existem as luvas que são adequadas para cada procedimento, onde existem as luvas cirúrgicas, que são estéreis, que a gente não utiliza em laboratório, a não ser que a gente vá trabalhar com animais, e a gente fazer qualquer procedimento cirúrgico nesses animais, aí sim, de fato, a gente precisa de luvas estéreis. Se não, a gente não trabalha com luvas estéreis, tá? E luvas de procedimento não estéreis são as comuns que eu falei, que de preferência a gente utiliza a nitrílica, de preferência mesmo, a nitrílica. Se não tiver, porque tá muito cara a caixa de luva nitrílica, aí você usa a vinílica, que é mais barata, e sem pó. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso, galerinha? Não, né? Não, Duda. Então, falando agora de equipamentos de proteção individual. Jaleco, face shield, touca, um sapato fechado, máscara e um óculos de proteção. Esses são os equipamentos de proteções individuais mais comuns em laboratório de pesquisa, laboratório de análises clínicas, laboratório de análise de biologia molecular. Entretanto, dependendo de qual procedimento você vai fazer, esses equipamentos vão variar. Como eu falei, no dia a dia, no laboratório, a gente utiliza o jaleco comum, esse jaleco branco, normal, de preferência com punho, para a gente fazer todos os procedimentos. Jaleco que eu utilizo para manipular RNA não é o mesmo jaleco que eu utilizo para manipular DNA, tá?
A gente faz até uma brincadeira. Tem a roupa do DNA e a roupa do RNA, tá? Porque a gente não quer contaminar o nosso RNA com o DNA, beleza? E aí, isso não serve só para roupa, isso serve também para os equipamentos que a gente utiliza no laboratório, tá? Pipetas, tudo isso a gente, cuba de eletroforese, tudo é voltado para RNA ou DNA. Pode perguntar, Adson. Professor, em relação àqueles jalecos que têm aqueles fresh lá, que eu mesmo sou contra esse tipo de jaleco, né? Que eu já, em laboratório, que eu já. Aquele jaleco que tem um fresh. Sim, que fecha com fecha-clé ao invés de botão, né? Isso. Então, Adson, em relação a isso, é só porque o pessoal quer trazer mais uma beleza, uma coisa assim. A nível de biossegurança, eu não vejo muita diferença. Contanto que o jaleco esteja fechado enquanto você manipula aquela amostra biológica, química, tá ok. O importante é o jaleco estar fechado, porque também não adianta nada a gente estar com o jaleco e o jaleco aberto. Porque pode ser que a gente contamine, a roupa da gente está sendo exposta. Então, a função do jaleco é proteger justamente essa parte do nosso torso. Então, se o jaleco está aberto, não faz sentido. Se é por flash, se é por botão, eu não vejo muita diferença. Pode ser até que até tenha, mas eu acho que é mais uma questão estética. Mas o flash metalizado. Pode ser uma fonte de acúmulo de micro-organismos, pode ser. Mas, assim, mais uma vez, a gente precisa manter o nosso jaleco limpo. Né? A gente precisa manter o jaleco limpo. Então, assim, uma vez por semana, pega aquele jaleco, leva para casa. Existe o procedimento correto de lavagem do jaleco, onde a gente tem que colocar numa máquina, na máquina ou na mão, mas tem que ser lavado separado das outras roupas. A gente não coloca junto. E, além de não colocar junto, de preferência, é ideal a gente deixar de molho em hipoclorito, em água sanitária, só que não pura, obviamente. A gente coloca a água sanitária, acho que a 0,5%, e bota 2 colheres de sopa de água sanitária num litro de água e deixa de molho, que aí não vai manchar o jaleco e vai higienizar, tá? É extremamente importante que a gente faça esse procedimento de higienização do jaleco quando é aquele jaleco branquinho que a gente utiliza. Aí você me pergunta, e jaleco descartável? Porque tem aquelas togas descartáveis, que é azul, branco, enfim. Pessoal, já diz o nome, é descartável. Usou, jogou fora. Nada de reutilizar. Beleza? É caro? É caríssimo. Aqueles azuis mesmo, que tem um tecido impermeável, caríssimo. Mas é extremamente importante que a gente lave. Então, que a gente descarte, tá? Porque se você reutiliza, numa vez você tá, sei lá, manipulando a amostra de sangue. Aí depois você vai, manipula a amostra biológica de algum micro-organismos. Aí depois você volta para o sangue, tudo com o mesmo jaleco, em dias diferentes, guardando esse jaleco que é para descartar, não faz sentido. Tá? Máscara, que é o que a gente já usa todo dia. Já não tem mais opção, só que aí nos laboratórios hoje está sendo exigida que a gente use a KN95, que é aquela PFF2, que tem proteção, tá? E aí exige isso. Como é que eu gosto? E como é que é o recomendado, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma extração de RNA, uma extração de DNA, é tranquilo a gente ficar com essa máscara comum que a gente utiliza no dia a dia. Mas, se você for entrar no laboratório de nível de segurança 3, aí você precisa estar com uma KN95, certo? É extremamente importante. Na verdade, ou uma KN95 ou um respirador, que também existe essa possibilidade, dependendo do laboratório. Que é aquele que tem filtro, EPA, enfim. É bem seguro. A touca, também que a gente utiliza praticamente todas as atividades que a gente vai exercer no laboratório de biologia molecular, principalmente cultura celular. Sapato fechado sempre, como eu já falei. Face shield é uma medida mais de segurança da pessoa, se a pessoa quiser, ou a gente pode utilizar o óculos também de proteção, que também é ok, funciona do mesmo jeito. Falando uma coisa em relação a equipamento de proteção individual, quando a gente trabalha com cultura celular, por exemplo, a gente utiliza não só um par de luvas, mas 2. Tá? Então, a gente coloca um par de luvas, faz aquilo que eu falei, bota a fita crepe para lacrar junto com o jaleco e depois calça um outro par de luvas. Então, quando a gente está dentro da cabine de segurança,
A gente está trabalhando com dois pares de duas luvas em cada mão. E aí a gente está manipulando aquilo ali. Quando a gente termina de manipular, a gente tira aquele par de luva que está por cima, descarta e fica com o outro. Na saída do NP3 é aquele outro par de luva que eu vou descartar quando eu sair para a limpeza. Então, no ambiente de nível de segurança biológica 3 e 4, a luva que a gente está manipulando os agentes não é a mesma luva que a gente vai sair, beleza? A gente tem que sempre manter uma luva por baixo, que é como se fosse a nossa segunda pele. Então, vamos seguindo. O equipamento de proteção individual, como eu falei para vocês, ele vai variar de acordo com o ambiente que a gente vai estar trabalhando. Então, se a gente está trabalhando em um ambiente onde o risco é muito alto, o risco de contaminação, maior deve ser a quantidade de equipamentos de proteção que você vai utilizar. Então, você pode utilizar touca, você pode utilizar máscara, você pode utilizar o macacão, aqueles macacões herméticos mesmo. Quando eu entro no NB3, você tem que utilizar o macacão hermético, bota, o capacete hermético e o filtro, o respirador com filtro. Então, assim, dentro desse laboratório, a gente está extremamente equipado. É possível a gente entrar utilizando touca, máscara N95, o macacão e a bota? Mas ainda quando você faz isso, você está se expondo a um risco um pouco maior do que aquele indivíduo que está com o macacão, né? Então, é muito importante a gente saber qual equipamento de proteção individual adequado para cada laboratório, tá? Vamos falar agora de contenção. Contenção, o que é? É o conjunto de métodos de segurança utilizados na manipulação de materiais infecciosos em um meio laboratorial, onde estão sendo manejados ou mantidos. Pessoal, é importante vocês entenderem que a partir de agora eu estou falando em relação a risco biológico, tá? Como é que eu vou evitar que esse risco biológico me afete? Então, eu preciso utilizar mecanismos de contenção. O objetivo é reduzir ou eliminar a exposição da equipe de um laboratório e de outras pessoas e até mesmo do meio ambiente aos agentes potencialmente perigosos que estão sendo manipulados ali. Então, existem 3 principais elementos de contenção, que são a prática e a técnica laboratorial, o equipamento de segurança e o projeto da instalação. Ao meu ver, e acho que ao ver de qualquer pessoa que trabalha em laboratório, o principal, de fato, é a prática e a técnica, tá? Não adianta nada a gente ter um equipamento de segurança de ponta, o projeto de instalação ser perfeito, mas se a pessoa não tem nem prática, nem a técnica adequada, se ela se expõe àquele risco sem saber. Então, os 3 são importantes, mas a prática e a técnica, de fato, é a principal. A avaliação do risco do trabalho a ser realizado com um agente específico vai determinar a combinação adequada desses 3 elementos. Então, bora lá. A prática e técnica, como eu falei, é o elemento de contenção mais importante. Nela, o profissional deve estar consciente dos riscos potenciais, ter o treinamento específico e estar apto a exercer as técnicas e práticas necessárias para o manuseio seguro dos materiais. Vou falar para vocês da minha experiência, tá? Eu trabalho em pesquisa há 8 anos. E nesses 8 anos eu já paguei, eu acho que umas 4 ou 5 disciplinas de biossegurança, tá? Disciplinas de biossegurança, fora cursos extras. E aí, cada uma dessas disciplinas eu aprendo alguma coisa a mais. E durante, por exemplo, a minha iniciação científica, o meu conhecimento de biossegurança é aquele básico, porque eu trabalhava, não me expunha a agente infeccioso, não trabalhava com nenhum patógeno, enfim, então era muito tranquilo, eu só trabalhava com amostra de sangue. E aí o risco que a gente tem em amostra de sangue é o risco que a gente considera como se todo paciente tivesse nem HIV, porque HIV tem tratamento, é hepatite C mesmo, entendeu? A gente diz, parece que todo mundo aí tem hepatite C, porque a gente não sabe quem tem e quem não tem. Então, a gente avalia toda a amostra como se fosse a amostra de risco, independente se eu sei que aquela amostra é contaminada ou não. Então, ela oferece para mim um risco e eu tenho que ter todos os cuidados.
Só que quando eu fui passando pelas etapas, né, e eu cheguei no doutorado, meu projeto exigiu que parte dos meus experimentos fossem feitos num laboratório de nível de biossegurança 3, que é um nível bastante alto de biossegurança. E aí eu precisei fazer um treinamento para poder entrar nesse laboratório e, de fato, esse treinamento não tinha nada a ver com as técnicas que eu utilizaria dentro do laboratório. Ali é uma outra coisa. Eu falo em relação a quais as condutas que eu deveria ter para estar dentro do laboratório de nível de biossegurança 3, onde como é que eu me visto, como eu me comporto em caso de acidente, tudo isso. Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e explicar, num laboratório de nível de biossegurança 3, você tem que fazer isso, isso e isso, porque é muito complexo. Eu tive 4 dias de aula só para entender como é que eu me comporto dentro de um laboratório de biossegurança 3. Então, para vocês, o que eu estou trazendo hoje é uma visão mais distante, tá? Então, vou comentar algumas coisas específicas, mas mais por cima mesmo, porque não tem como eu falar tudo, tá? Então, o profissional deve estar consciente dos riscos potenciais, ter treinamento específico e estar apto a exercer essas técnicas e práticas necessárias para o manuseio seguro dos materiais. Além disso, ele ainda deve saber qual é o experimento que ele está seguindo, né? Então, ele tem que ter um protocolo pertinho do lado dele, todos os equipamentos disponíveis, enfim. Vamos passando. Eu falei o que o profissional deve ter, ou seja, você que está lá no laboratório, que é um funcionário. E o que é que o laboratório e o responsável técnico do laboratório devem fazer, ou devem ter? Primeiro, desenvolver ou adotar um manual de biossegurança ou de operações que identifiquem os riscos, especificar as práticas e os procedimentos para minimizar e eliminar essas disposições e, obviamente, realizar um treinamento da equipe. Então, além do material estar disponível para essa equipe, ele precisa realizar, de fato, um treinamento, que foi isso que eu fiz, 4 dias treinando diversas situações antes de entrar nesse laboratório de nível de biossegurança 3. Um cientista treinado e com grande conhecimento das técnicas laboratoriais, dos procedimentos de segurança e dos perigos associados ao manuseio de agentes infecciosos é um cientista livre de... Não livre, mas o risco que ele vai se expor é bem menor, tá? De ser contaminado, enfim. Então, não dá. Equipamentos de segurança. Os equipamentos de segurança a gente considera como a barreira primária de contenção. Então, ela inclui cabines de segurança biológica, recipientes adequados para armazenar amostras, os EPIs que a gente já conversou antes, e, obviamente, o controle da engenharia de segurança, que é projetado para remover ou minimizar exposição aos materiais biológicos perigosos. Então, geladeira adequada, freezer adequado, tudo adequado. A gente aí tem uma cabine de segurança biológica. Essa aqui é uma cabine de segurança biológica nível 3, tá? A gente tem aqui um jalecozinho, um face shield, uma máscara, enfim. Falando um pouco agora das cabines de segurança biológica. A função delas é proteger o operador, o ambiente laboratorial e, obviamente, o material que você está trabalhando, como eu já falei antes para vocês. Essa proteção, ela é contra a formação de aerossóis e de salpicos, que são resultantes, obviamente, do manuseio desses materiais. Tá? E aí, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados enquanto está manuseando tanto o equipamento, tanto essas amostras dentro da cabine de segurança biológica, como fora, como transporte dessas amostras, que a gente vai ver mais à frente. Quais são as atividades que liberam aerossóis, por exemplo, dentro de uma cabine de segurança biológica? Agitar, verter, misturar, deitar o líquido em superfícies ou colocar um líquido misturando em outro líquido. Tudo isso produz partículas de aerossóis.
Então, essas partículas de aerossóis são núcleos bem pequenininhos de líquido, bem pequenininho mesmo, de micrômetros, 5 micrômetros, 5 a 100 micrômetros. É muito pequenininho. E aí, esses núcleos, eles contêm esses agentes que são patógenos, que podem, sim, levar ao desenvolvimento de infecções nesse indivíduo. E é importante que a gente minimize a produção desses aerossóis. Porque uma vez esse aerossol feito, ele vai ficar lá no ambiente, tá? Ele precisa de um determinado período de tempo para que ele cole na superfície e aí a gente consiga fazer a limpeza. Com esse aerossol no ar, a gente não consegue limpar. Então, dentro dessa cabine de segurança biológica, se a gente está manipulando agentes infecciosos, com certeza a gente vai gerar aerossóis, só que a gente precisa minimizar, ou seja, ter cuidado ao agitar, verter, deitar, misturar esses líquidos, evitando ao máximo a formação desses aerossóis, tá? Então, existem outras maneiras também de gerar esses aerossóis, sendo elas semear uma placa de meio de cultura, inocular culturas de células em frascos com pipetas, que a gente utiliza muito, a pipeta para Pasteur, utilizar uma pipeta com vários canais para injetar suspensões líquidas de agentes infecciosos. Se a gente faz muito, quando a gente utiliza placa de vários poços, a gente utiliza ponteira multicanal. Em placas de microcultura, quando a gente homogeniza, turbilhona material infeccioso, centrifuga, enfim. Tentar evitar ao máximo a formação desses aerossóis, manipulando esses materiais de maneira cuidadosa, cautelosa, sem ser muito rápido, com cuidado mesmo, de fato, bem lentamente, para que a gente evite a formação desses aerossóis que são muito perigosos. As cabines de segurança biológica, elas são classificadas em 3 classes. A classe 1, ela apresenta pressão negativa, tem uma abertura frontal, basicamente esse é o desenho dela vista lateralmente, onde aqui é a abertura, tá? Frontal, ela tem uma pressão negativa, ou seja, o ar nunca sai por aqui, ele sempre vai sair pelo filtro, tá? Ele possui filtros EPA, que são filtros que vão impedir que micro-organismos que estejam no ar, vindos dos aerossóis, passem para o meio ambiente, tá? E só que tem uma desvantagem, porque da mesma forma que esse ar que está aqui dentro sai, lembra que eu falei para vocês que ele não sai pela abertura frontal, mas ele entra pela abertura frontal. Não existe uma cortina de ar que impeça esse ar de entrar. Muito pelo contrário, esse ar que circula aqui dentro é o ar que vem de fora, é o ar do ambiente. E aí a entrada desse ar do ambiente nessa capela, nessa cabine de segurança biológica, pode levar à contaminação da nossa amostra. Então, quando a gente vai manipular qualquer agente aí dentro, a gente precisa ter o cuidado de não ser uma amostra que possa ser contaminada, tá? Então, eu, por exemplo, eu não utilizo essas cabines de segurança de classe 1. Na verdade, hoje em dia nem mais é produzida essas cabines de segurança de classe 1. Normalmente é a 2 e a 3. A 1 é muito difícil de ser produzida, porque são as mais antigas nos laboratórios, que o pessoal utiliza mesmo para manipular compostos químicos. Como Raquel falou, eu vou manipular ácido sulfúrico, cheira muito forte. A gente só manipula aqui dentro, porque não tem risco de contaminar o ácido sulfúrico, tá? Então, não tem problema a gente manipular ele aqui dentro, porque é importante, porque o ar que está aqui dentro não sai pela essa abertura frontal, então a gente não se contamina. Não é Inclusive, era uma dessa que tinha no laboratório, de classe 1, que era só para substância química mesmo, não tinha nada de biológico. Normalmente é laboratório de bioquímica. Lá no laboratório de citogenética tem uma dessa, porque eles trabalham com alguns reagentes que são assim mais tóxicos, e aí eles manipulam esses reagentes de fato dentro dessa capelazinha. Foi até no federal também, de bioquímica, Bionano. É lá que eu fazia meu IC. Então, o laboratório de bioquímica é muito, muito comum ter essas capelinhas. Eles não trabalham com agente biológico, então é muito... Essa é
funcional para eles. Embora, como eu disse, hoje em dia é muito difícil se produzir. Normalmente se produz a classe 2 e 3. Classe 2. Como eu falei antes para vocês, ela protege o usuário. Ela tem um fluxo de ar que ocorre dentro da cabine e é interessante porque esse fluxo de ar ele impede também a entrada de ar externo. Assim que o ar externo ele entra, ele passa por um fluxo onde ele vai ser eliminado após passar por filtro ZEPA. Então, quando a gente manipula as amostras aqui dentro, é como se aqui tivesse uma grade para permitir a entrada desse ar que vem externo para essa grade. E esse ar ele não circula dentro da cabine, tá? Então, tem essa maior proteção também às nossas amostras. Então, ele tem um fluxo de ar laminar vertical, que é filtrado pelo o filtro ZEPA, que leva também à proteção não só do nosso produto, mas do ar que vai sair, protegendo também o meio ambiente. Essas cabines de classe 2, elas são classificadas em 2 tipos. E isso é baseado na construção. O classe A, o classe 2A, que é adequada para as pesquisas microbiológicas, quando não tem substâncias químicas voláteis ou tóxicas ou radionuclídeos. Enquanto que a B, ela é subdividida em alguns tipos, que é a B1, a B2 e a B3, e elas são utilizadas quando tem a presença de não só agentes microbiológicos, como também de substâncias químicas tóxicas ou radionuclídeos, tá? Então, hoje no laboratório mais comum é, de fato, essa classe 2. E normalmente a gente pega a classe 2 de B1, tá? A gente não vai entrar muito nesse assunto, é só importante vocês saberem que a classe 2, ela protege não só o usuário, mas também o produto. E a classe 3? A classe 3, ela é totalmente fechada e ventilada. Ela é a prova de escape de ar. É o mais alto grau de proteção ao pessoal e ao meio ambiente contra aerossóis infecciosos e protege também ao nosso material que a gente está utilizando lá dentro da cabine. Ela é adequada para agentes perigosos de nível 3 e 4, ou seja, aquelas classes de risco 3 e 4, que a gente comentou antes. As operações que são realizadas dentro dessa cabine, elas são feitas com luvas de borracha ou com macacão. Então, como é que é? Essa cabine, ela é fechada, ela não tem essa abertura. O ar que circula dentro, ele não vem externo do local onde você está, então não tem risco de contaminar a amostra, e você também não se expõe, não é exposto ao ar que está vindo de dentro dessa cabine. E para você manipular qualquer coisa dentro dessa cabine, você precisa colocar as mãos e os braços por meio de luvas de borracha que estão posicionadas na frente dessa cabine. Tá? Ela também gera uma pressão negativa. O suprimento de ar que passa por dentro dela, ele é filtrado pelo sistema EPA. E o ar que é liberado dessa cabine também é filtrado por 2 outros filtros EPA, tá? E ainda tem um processo de incineração antes de ser descartado. Então, assim, de fato, quando o agente biológico que você vai utilizar, ele é de alto risco. Incubadoras, geladeiras e centrífugas são parte integral do sistema de cabine. Ou seja, para a gente manipular, tirar qualquer coisa dentro da cabine, esse material, ou ele passa por um autoclave, ou ele vai diretamente para o local onde ele tem que ser armazenado. A gente não tem o contato de tirar essa coisa da cabine, como a gente faz. Passa um álcool 70, esfrega com um papel para guardar. Não. Tudo que a gente manipula dentro dessa cabine, ela vai diretamente para a geladeira, tá? E não tem a retirada disso dentro da cabine. É tudo um sistema, todo montado, todo integralizado. Então, o nível de classe 3 é muito alto. Eu, particularmente, eu nunca utilizei uma cabine de segurança desse nível. Eu utilizo de classe 2 uma B2, que também é bem segura, e a gente utiliza no laboratório do NB3. Então, essas de classe 3, tem NB3? Tem, mas é mais comum em laboratórios NB4.
Se tem algum laboratório NB4 em Recife, eu desconheço. Eu sei que atualmente na Universidade Federal de Pernambuco a gente tem 2 laboratórios NB3. Um que fica lá no Ageu Magalhães e um que fica agora que eu só conheço como programa de pós-graduação em inovação terapêutica, mas eles abriram um NB3 também lá, que também é bem equipado e é bem legal. A cabine ela deve ser conectada a um autoclave de 2 portas e um tanque de imersão química, o que é utilizado para esterilizar ou desinfetar todos os materiais que saem dessa cabine. Então, basicamente, esse é o esquema da cabine, visto de frente. Essas esferas aqui, esses círculos, é justamente a entrada das luvas, como vocês podem ver. Então, tem essas luvas que já são acopladas aqui ao equipamento e a gente enfia o braço aqui e manipula tudo dentro da cabine. Então, o ar, ele recircula aqui e sai, é filtrado, passa um processo de incineração, tudo lindo, passa por 2 filtros EPA e tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. Então, ele passa pelo filtro EPA na entrada e na saída, o que protege tanto a gente, porque a gente não está sendo exposto ao ar que está circulando lá dentro, como a nossa amostra, já que esse ar está sendo filtrado, tá? Aí aqui tem a passagem, que essa passagem é normalmente para autoclave, tá? Esses filtros EPA são filtros de ar particulado de alta eficiência. Ele fica localizado no sistema de exaustão e, como eu falei para vocês, dependendo do nível de segurança da cabine, pode ter tanto na entrada como na saída. Tá? Mas normalmente é na saída, nos de classe 1 e 2. O filtro EPA, ele retém 99,97% das partículas que são menores de 0,3 micrômetros de diâmetro e 99,9% das partículas maiores ou mais pequenas. Estranho ficou isso. Bom, o filtro EPA, ele retém todos os agentes infecciosos conhecidos e garante que o ar esteja isento de micro-organismos. Obviamente, a gente não pode trabalhar com nenhum agente microbiológico patogênico em uma cabine que não tenha filtro EPA. Tem que ter, porque como a gente está manipulando ali dentro, se esse ar ele não é filtrado, muito provavelmente a gente vai estar colocando para o meio ambiente, uma vez que esse ar ele sai do laboratório, um ar contaminado, tá? Rico em aerossóis. Então, é extremamente importante que tenha esse filtro EPA. E aí, dependendo do tipo de agente, você utiliza um determinado tipo de cabine. E aí, isso vai depender de qual o experimento que você vai realizar na hora, qual o protocolo. 2 técnicas de utilização. Como eu falei para vocês, essa parte é uma parte mais densa, uma parte mais chatinha, mas que é muito importante que vocês saibam. Então, eu vou tentar passar da maneira mais rápida e mais tranquila possível, tá? Todas as pessoas que trabalham no laboratório, elas devem saber como utilizar, como ligar, como proceder a utilizar a cabine de segurança biológica, tá? Então, deve ter protocolos. Esses protocolos, eles têm que ser escritos, eles têm que estar visualmente fáceis para essas pessoas pegarem esse protocolo e entender como funciona. É muito comum em toda a cabine ter um papelzinho colado, num plásticozinho protegido, explicando, dizendo, como é que liga, como é que limpa, como é que faz todo o procedimento. Numa cabine de segurança biológica, quando a gente começa a trabalhar, como é que a gente faz? A gente chega, a gente liga o fluxo, acende a luz e limpa. Então, a gente, dependendo da cabine, a gente pode passar hipoclorito, pode passar a solução de álcool 70. O importante é a gente limpar bem essa cabine. Depois que a gente limpa, a gente coloca todo o material que a gente vai utilizar dentro da cabine. Colocou o material dentro da cabine, esse material também tem que ser limpo previamente, ou seja, a gente passa um álcool 70, esfrega com papel para ter a fricção e coloca dentro da cabine. Quando está tudo lá dentro da cabine, a gente fecha, desliga o fluxo de ar e liga a luz UV, que vai esterilizar tanto a cabine como os materiais que a gente colocou lá dentro, por 15 minutos, tá? Então, isso a gente sempre faz antes de todo o procedimento, e quando a gente termina, a gente faz justamente o contrário. A gente tira tudo que está dentro da cabine, limpa tudinho com álcool 70 para tirar,
fecha a cabine, limpa a cabine com álcool ou hipoclorito e álcool, ou só álcool, tá? Ou você passa hipoclorito primeiro, limpa e depois passa álcool 70, ou você passa só álcool 70. Tem gente que não gosta de passar hipoclorito, porque como é uma solução que tem bastante água, acaba levando a oxidação do material da cabine e pode levar a manchinhas de ferrugem. Então, tem pesquisadores que não gostam. Eu também não utilizo muito hipoclorito, não, porque nos laboratórios que eu utilizo as cabines não é permitido hipoclorito, mas ainda tem gente que usa. E pronto. E aí, depois que a gente tira tudo, limpou, a gente fecha e liga novamente a luz UV, tá? Durante 15 minutos e pronto. Toda vez que a gente vai fazer o trabalho em cabine de segurança biológica, é assim que funciona, tá? Obviamente, se a câmara tiver com algum problema do fluxo de ar, a gente não utiliza, porque muito provavelmente a gente vai se contaminar ou contaminar a nossa amostra. Todos os equipamentos que a gente coloca dentro da cabine, elas não podem ficar em cima do gradeado, ou seja, se tiver qualquer passagem de ar, não pode ter nada em cima. Nem as nossas mãos podem ficar em cima, nem um papelzinho, porque isso vai influenciar no fluxo do ar que está correndo dentro da cabine. Não utiliza-se também bico de Bunsen dentro da cabine, tá? Normalmente se utiliza alça estéreo hoje em dia, não se utiliza mais aquele bico de Bunsen para queimar alça de Henle, aquela coisa pessoal. Não utiliza mais, tá? Aquelas alças microbiológicas, não utiliza mais, não. Evitar ficar passando atrás quando tem alguém utilizando a cabine é muito importante, tá? Normalmente é um indivíduo que utiliza a cabine, mas pode ser até dois, dependendo do tamanho dessa cabine. E como é que a gente procede dentro da cabine é evitar movimentos bruscos, evitar movimentos longos, sempre movimentos curtos, evitando passar por cima daquilo que a gente está trabalhando, tá? Nunca cruzar, sempre se manter bem recolhidinho durante todo o procedimento. Como eu falei, o operador não pode perturbar esse fluxo de ar e ele não perturba ficando mais contido, os movimentos menos exagerados, mais contidos mesmo. Grelhas de ar não podem ser obstruídas. Terminou o trabalho, limpa e liga o V e é isso, tá? Nunca se coloca protocolo dentro da cabine, tá? Porque como é que a gente vai tirar e limpar? Não tem como. A gente teria que jogar álcool 70 no papel. Então, a gente não faz isso. A não ser que ele esteja plastificado, a gente pode colocar dentro da cabine. Mas, se não, a gente não coloca. Em relação ao projeto e à construção da instalação de um laboratório. Esse projeto e essa construção dessa instalação se torna a barreira secundária, já que a gente já viu que a barreira primária é o uso de equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, como, por exemplo, uma geladeira bem equipada para guardar essas amostras biológicas, uma cabine de segurança biológica, o jaleco que a gente vai utilizar. Essa é a barreira primária. A barreira secundária, ela vai conferir a pessoa que está trabalhando fora do laboratório, ou seja, a comunidade, que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, contra esse agente, tá? Então, é basicamente, de fato, a instalação. Como é que esse laboratório vai ser instalado? Então, ele deve atender tanto as normas de vigilância sanitária, como o nível de biossegurança recomendado para aquele agente que for ser trabalhado ali. Então, se eu vou trabalhar com um agente de classe nível 3 e 4, eu preciso trabalhar com um laboratório de nível equivalente, NB3 e NB4. Eu não posso manipular uma amostra NB4 em um laboratório que não está de acordo com a estrutura necessária que eu preciso. Então, esse projeto e essa construção pode incluir o isolamento da área de trabalho para o acesso público, e normalmente NB3 e NB4 é num prédio separado, tá? A disponibilidade de uma dependência para descontaminação, ou seja, uma área de esterilização fora desse laboratório, mas que esteja perto, próximo. Dependência para lavagem de mãos, sistema de ventilação especializado, ou seja, com filtros EPA e com o fluxo de ar unidirecionado, ou seja, o ar nunca retorna
porque se o ar retorna, pode haver contaminação, o fluxo de ar tem que ser unidirecionado. Sistemas de tratamento de ar para descontaminação ou remoção do ar liberado, que pode ser por incineração ou filtro Z, tá? Zonas de acesso controlado, ou seja, não é todo mundo que entra nesses laboratórios, como eu falei para vocês. Tem laboratório que a gente precisa botar a digital para poder entrar. Câmaras pressurizadas, entradas de laboratórios separadas. Normalmente é assim, é uma entrada separada. Ou então esse laboratório ele é separado por módulos. É muito comum a gente ver um laboratório de NB3 que o acesso dele é um laboratório de NB2. É muito comum a gente ver isso. Bom, quando a gente fala de avaliação do risco microbiológico, essa avaliação ela vai depender muito da nossa ponderação. É a mesma coisa para montar aquele mapa de risco. Depende muito da ponderação do profissional. Ele precisa avaliar vários aspectos. Tá? E quais fatores são esses que o profissional precisa considerar? Patogenicidade do agente e dose infecciosa, ou seja, não adianta nada eu ter um agente muito patogênico, mas se ele está numa concentração tão baixa, que ele se torna insignificante o nível de patogenicidade dele, o nível de biossegurança que eu preciso ter nele é o mínimo. Agora, se eu trabalho com um agente que tem, por exemplo, ele é de classe 2, só que eu trabalho em grandes quantidades, tá? Uma dose altíssima, é extremamente importante que eu trabalhe num laboratório que tenha esse nível de segurança maior do que aquilo que aquele patógeno confere. Ou seja, se eu estou trabalhando com Schistosoma mansoni, mas eu estou trabalhando ele em grandes quantidades, em grandes concentrações, é imperioso que a gente trabalhe no laboratório NB3 e não no NB2, porque a gente está movimentando grandes quantidades daquele patógeno. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu estou dando uma correirinha maior por causa do horário, que eu não quero me estender até muito tarde. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Então, bora lá. O resultado potencial da infecção, obviamente, ou seja, o que é que aquela exposição pode gerar. Isso eu falo muito porque eu trabalho com tuberculose e é engraçado porque vou puxar agora o peixe um pouquinho para mim. Cerca de 1/3 da população mundial hoje é contaminada pelo Mycobacterium tuberculosis. Só que não é 1/3 da população mundial que tem tuberculose, tá? O nosso sistema imune, a nossa genética, ela foi evoluindo ao longo dos anos, onde a gente se tornou meio que resistente à infecção por esse patógeno, já que é um patógeno milenar, um dos mais antigos que a gente conhece. Então, hoje, apenas 5 em cada 100 indivíduos que são expostos ao bacilo é que desenvolvem a tuberculose. Então, essa condição é muito importante para mim, que estou trabalhando no laboratório com a tuberculose, eu saber. Porque eu posso estar sendo exposta àquele Mycobacterium tuberculosis, mas não necessariamente eu vou desenvolver essa doença. Existem diversos fatores que fazem, que diferenciam se eu desenvolvo ou não. A conduta que eu preciso tomar é me proteger de toda forma para que eu não seja exposta. Mas eu sendo exposta, qual é o potencial de que essa exposição vai levar a desenvolver uma doença? Tá? E isso não serve só para o Mycobacterium tuberculose, mas para diversos outros patógenos. Tá? E isso inclui também a via de absorção que a gente já conversou antes. Outras vias de infecção resultam de manipulação laboratoriais, parentérica, via respiratória ou por ingestão. Estabilidade do agente no ambiente, ou seja, às vezes a cultura está lá do Mycobacterium, mas ela está adormecida. Então, se ela está adormecida, ela não está crescendo, mas se eu faço um repique ali, coloco no meio de cultura, ela se ativa, isso também influencia, não está errado. Concentração do agente e volume do material concentrado a manipular, aquilo que eu falei para vocês. Então, se eu tenho grandes quantidades daquele agente, eu vou manipular num laboratório que tem um nível de segurança maior. E, obviamente, a presença do hospedeiro apropriado. Porque se eu trabalho com, sei lá, um vírus que só infecta cães, o nível de segurança que eu vou trabalhar é menor, justamente porque ele não infecta humanos, ele só infecta cães.
tá? Existe uma cepa de Mycobacterium, que é a Mycobacterium bovis, que não infecta o humano, que a gente pode trabalhar em nível de segurança B2. Então, tá ok. É importante também a gente considerar a informação que tem disponível nesses estudos, a atividade laboratorial planejada, ou seja, se o que eu vou fazer vai gerar aerossol, eu vou ter que centrifugar essa amostra, como é que eu vou realizar esses procedimentos? Qualquer manipulação genética do organismo que possa aumentar tanto a sensibilidade dele a tratamentos, como também a minha sensibilidade à infecção por esse patógeno, como, por exemplo, organismos geneticamente modificados, que a gente vai ver amanhã. E, obviamente, a disponibilidade do local de profilaxia eficaz ou intervenções terapêuticas. Ou seja, um API adequado, um laboratório adequado. Se acontecer qualquer acidente, tem intervenção terapêutica necessária. Existe uma profilaxia que eu possa fazer para evitar desenvolver uma determinada doença? Todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E aí a gente fala agora de espécies com informações limitadas. Trago a Covid aqui porque há pouco tempo a gente não tinha muita informação. Obviamente, quando começou 2019, dezembro de 2019, onde a gente não sabia o que era, a abordagem que foi tomada pelos pesquisadores foi exatamente essa que eu vou passar para vocês aqui agora. Hoje em dia, como a gente lida com o SARS-CoV, já é completamente, um pouco diferente. Completamente não, mas é um pouco mais diferente. Por quê? Porque a gente tem informação. Informação é tudo, né? Principalmente quando a gente trabalha com ciência. E aí, obviamente, a gente precisa respeitar as precauções padrões, utilizar proteção, luva, bata, óculos. É aquele negócio. Se a gente não sabe com o que a gente está lidando, a gente se protege ao máximo, vai no máximo. As normas e procedimentos de confinamento básico, NB2, é o mínimo para você manipular essas amostras, embora a amostra de SARS-CoV-2 no início estavam sendo manipuladas em NB4 e hoje em dia são em laboratório NB3. O transporte deve obedecer às regras e regulamentos nacionais e internacionais. E existem outras informações que ajudam a gente a determinar o risco de como manusear essas amostras, né? Ou seja, dados desses pacientes. Esse paciente, ele está com sintomas respiratórios. Então pode ser que esse patógeno seja transmitido pelo ar. Isso já dá um respaldo mais para a gente, da gente saber como manusear essas amostras no laboratório. Dados epidemiológicos sobre morbidade e mortalidade. Se a mortalidade está super alta, ou seja, a gente coloca o nível de segurança mais alto. Se a mortalidade é baixa, mas é altamente transmissível, a gente coloca no nível NB3. Então, a gente vai avaliando isso conforme a informação que a gente tem no momento. Informações, obviamente, sobre a origem geográfica da espécie, porque a gente pode pesquisar na literatura e ver que outras espécies já foram derivadas desse local e que apresentam uma característica clínica semelhante. E isso, pessoal. A gente termina por hoje. Estamos todos cansados. Vocês devem estar exaustos. Mas eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para responder. Amanhã a gente começa às 8 horas da manhã, então espero todos vocês nesse mesmo bate-local, não na mesma bate-hora, mas no mesmo bate-local. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Emerson, é só na quinta, porque como é um laboratório que não é utilizado para a gente, é de um outro grupo de pesquisa, a gente precisa delimitar para um dia específico. Mas eu vou estar na universidade segunda, terça e quarta essa semana, e quinta. Então, assim, a gente pode ver como é que a gente poderia fazer isso, mas fica complicado de fato porque o laboratório não é nosso, tá? Aula das 8 até meio-dia e recomeça às 14 horas até às 18. Tá? Aí, como eu falei para vocês, amanhã a gente vai ter até meio-dia aula corrida, só que à noite, amanhã de tarde, a gente vai ter um momentozinho e depois eu vou liberar vocês para atividade assíncrona.
Então, Emerson, amanhã eu converso melhor contigo, porque eu falo com a professora Jaqueline amanhã de manhã e vejo se existe a disponibilidade de, ao invés de ser um dia, ser 2 dias, tá? E aí, se houver essa possibilidade, porque como eu te falei, o laboratório não é nosso, é da professora Neide, aí a gente faz. Se não, como eu falei anteriormente, a visita a esse laboratório, ela não é obrigatória agora. Por quê? Porque vocês vão ter aula prática neles. Então, é só mais para você desenvolver um mapa de risco do laboratório e não de um ambiente ou de um outro ambiente, como, sei lá, da casa de vocês. Entende? É só realmente para vocês terem. Sim, o link da aula é o mesmo link da aula de hoje. Vocês vão acessar o mesmo link porque é aqui no Google Classroom. Esse link é pelo Google Classroom. Provavelmente amanhã de manhã vocês já vão estar todos adicionados, vocês já vão conseguir entrar por lá. Lá está disponibilizado alguns materiais de leitura complementar, que é justamente essa bibliografia que eu coloquei, mas também tem o vídeo e eu vou disponibilizar essas aulas também para vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo ok. Tranquilo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção. Vocês são uma turma ótima e eu vejo vocês amanhã. Tá bom, obrigada. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Ô, professora, eu tenho algumas dúvidas, mas assim, bem específicas. Aí eu vou anotar e amanhã, se tiver, tipo assim, um tempinho depois da aula, se puder, tá? Claro, Raquel, sem problema nenhum. Eu estou disponível Tá para bom. vocês. Obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau. Para você também. Até mais.